Os vereadores aqui de Maringá retornaram das férias, retomaram as sessões e tem reunião agora, a partir das 9h30. Mas eles, numa reunião anterior, uma extraordinária, definiram os membros aí das comissões permanentes aqui para o ano de 2023. Eu vou ler todas aqui. Vocês preferem num pacote só? Vocês preferem a gente... Vamos num pacote só. É melhor porque daí a gente consegue melhorar aqui a questão do tempo também. Ó, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Sidney Telles é o presidente, Mário Verri é o vice e o delegado Luiz Alves é o membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Onivaldo Barres, presidente, Alex Chaves, vice-presidente e Maninho, membro. Comissão de Políticas Gerais, professora Ana Lúcia, presidente, Bacurau, vice-presidente, e Dr. Manuel, membro. Aí, comissões extraordinárias. Tem a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Minorias. Professora Ana Lúcia, presidente, Bacurau, vice-presidente, Alex Chaves, Altamir da Lotérica e Dr. Manuel são os componentes. Comissão da Educação, Sidney, essa chamou um pouco a atenção. Sidney Telles é o presidente, Onivaldo Barres é o vice-presidente, Altamir da Lotérica é o membro. Não tem, por exemplo, a professora Ana Lúcia, que professora, em tese, deveria estar nessa comissão. Comissão de Segurança Pública, essa sim, delegado Luiz Alves é o presidente, Maninho vice e Bravin. Faltou aqui o outro vereador que é ligado à questão da segurança pública. E aí tem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Delegado Luiz Alves é o presidente, Rafael Rosa, vice-presidente, suplentes, Bravin, Mário Verri e Bacurau. Aí é o seguinte, eu também não vejo a presença aqui de alguns vereadores que me parece que sempre se esquivam dessas coisas todas. Ângelo Rigon, ficou de bom tamanho as comissões? Olha, eu particularmente lamento que o Sidney Telles tenha assumido a presença do CCJ. Ele é engenheiro civil e o correto seria um advogado. Mas, ali, todo mundo sabe, basta ter visto quem assistiu ontem a Câmara dos Deputados, esse é um jogo de cartas marcadas, né? Podia ser um pouquinho mais disfarçado, mas a maioria tem lá e dane-se o resto. Também tem um reparo, são comissões permanentes e extraordinárias, como é o caso da Comissão de Educação. A única professora que tem ficou de fora. Foi erro dela, ela não sabia do regimento interno, ou informaram ela errado, beleza. Mas também está fora da situação. Correto seria um professor. Assim como na CCJ, correto seria um advogado. Porque ele que vai presidir, é a comissão mais importante que tem. Mas fazer o quê? Eu só lamento que a Câmara não tenha dado a devida publicidade para a sessão e para o resultado da sessão. E deixa agora eu fazer uma reclamação como integrante da comunicação aqui de Maringá. Não sei se é o caso. Você leu aí porque saiu num grupo de WhatsApp, não foi? As comissões. A própria Câmara, a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara, não divulgou a realização da sessão, não divulgou o resultado da sessão e a composição das coisas. Dizem até que o responsável nem está aí, está na praia ou está no Rio, foi para Curitiba na posse. A última matéria publicada no Twitter, por exemplo, é a morte do Pelé, o Twitter da Câmara de Maringá. A última matéria publicada até a sessão de ontem, que eles são obrigados a transmitir lá, era Feliz Natal. E a última matéria publicada também no site da Câmara é o balanço feito pelos vereadores no ano passado. Então, eu acho que está na hora de a gente cobrar, porque ficaram um mês, nós estamos em fevereiro. A última matéria foi dia 30 de dezembro. Então, esses caras são pagos com o nosso dinheiro. Não importa se fazem rachadinha, se não fazem rachadinha, mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Um mês de folga é muito para o pessoal da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara, que tem efetivos e tem comissionados, é bom que se diga. Aqui em tweet. Depois dessa... Rapaz, acho que não tem mais nada a falar, né? Vai. Eu discordo só num ponto, que é com relação a essas comissões, que tem que ter um professor, né, na Comissão de Educação, na CCJ tem que ter um advogado. Eu acho que isso não é muito interessante a gente falar, até porque os requisitos para ser vereador é bem longe de você ser instruído por algum ensino superior específico. Na verdade, não existe essa previsão, né? É você saber ler e escrever, ter nacionalidade, direitos políticos, enfim, ser brasileiro, etc. Então, tudo isso aí é uma questão que precisa deixar bem claro assim, para os ouvintes que sempre está aqui
os que estão aqui nos acompanhando, é que realmente não dá para exigir, né, dos vereadores que se tenham aí uma formação. Eu acho que esse é o senso democrático que nós precisamos entender, que o Brasil precisa entender. A pessoa que, o Bravin, representa uma parcela lá da sociedade, porque ele foi votado por aquela parcela. Mas ele representa, obviamente, Maringá. Não se exigiu dele, na hora de ter colocado ele como vereador, né, a instrução dele. É pela pessoa que ele é e a pessoa que ele representa ser. Então, acho que tem que deixar bem claro isso. Indiferente, eu acho importante, o Sidney Telles pode procurar, com seus assessores, assessoria, ser um bom presidente para o CCJ. Assim como outros que não são da mesma área, estando numa comissão que deveria ter uma área, mas tem a assessoria da Câmara, tem o setor jurídico lá, a Procuradoria, enfim. Eu acho que é interessante pontuar isso e acredito, com essas eleições aí, eu acredito que eles possam fazer um bom trabalho. Não existe exigência mesmo para colocar o nome para ser candidato. Mas se você tem um problema na escola, você tem que perguntar para quem vive o problema todos os dias. Professores, normalmente, sem quem estão na escola. Se você tem uma dor no braço, você vai procurar um médico, você não vai procurar um pedreiro. Ou você procura um pedreiro. Então, se você tem na Câmara médicos, professores, advogados, cada um, em tese, deve se interessar por essas áreas e vai ficar mais fácil quando você conversa com essas pessoas em determinados aspectos, em determinados problemas que essas comissões vão discutir. É só disso que eu estou dizendo. Eu sei, então, eu não mas vou procurar, aí a gente foge, Paulo. Eu não vou procurar, a gente por foge exemplo, da função do vereador. O delegado Luiz Alves, por exemplo. O delegado Luiz Alves, por exemplo, é delegado, certo? É advogado. Beleza, ok. Mas ele é vereador. A função de vereador não é o mesmo que ser delegado e muito menos ser igual advogado. Mas você não pode Ele tem que fiscalizar o poder executivo. Ele tem que fiscalizar. Nas comissões, não tudo bem, mas a função dele é ser vereador. As comissões não podem vereador. A função do vereador, o que é? Me fala o que é. É fiscalizar o executivo e criação de leis. Pronto. Não. Exato. E comissão se reúne uma vez por semana, olha lá. E comissão não tem que ser composto por vereadores? Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, faz parte dentro da Câmara. O que está na lei, o que não está na lei. Não dá pra... Se quer mudar realmente, tem que colocar uma proposta de emenda à Constituição lá e colocar como requisito básico ser instruído por algum um curso específico. E isso não é certo, pensar dessa forma. Se eu for perguntar alguma coisa aqui, por exemplo, de educação, quem tem mais vivência é o professor Ninguém Jorge. vai dar aula lá, entendeu? Eles vão fiscalizar o que a própria pasta da educação faz. De dar aula aqui. Mas é como se você estivesse colocando. O vereador que é formado, é professor, ele só vai cuidar da questão do município com relação à educação. Você usou o vereador Bravin, que tem uma vivência absurda e tem tantos anos, né, como vereador. Eleitores de monte. Se você perguntar para ele de problemas que acontecem corriqueiramente dentro de uma sala de aula, ele não sabe nem do que você está falando. Por quê? Porque ele não trabalhou na Você sala espera de que aula. ele dê aula? Não, eu espero que... A função dele é fiscalizar o Poder Executivo e legislar. Fora disso... Bebe uma água, filho. Não, mas é verdade. Vamos lá.